Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso canal, a este meio de comunicação, o Previdência do Servidor Público, né? Um local de troca de experiências entre nós aqui, vocês, eu, vocês, né? Nós estamos aqui para isso, né? Nosso objetivo aqui é esse, trocar experiências, né? E hoje, dentro dessa troca de experiências, nós vamos falar sobre reversão, né? Pergunta que veio pra gente, né? Veio aí pelo Facebook. Envia sua pergunta por e-mail. Cadastre no nosso site, é gratuito. Você pode se cadastrar. A intenção é que você se cadastre para poder enviar a sua pergunta. Você pode enviar ela por esse e-mail, você pode enviar ela pelo Facebook. Então, você tem esses dois canais de comunicação conosco para enviar a sua dúvida, enviar a sua pergunta, que vai ser respondida aqui, dessa forma, ok? Bom, pergunta de hoje. Quanto à reversão do servidor aposentado por invalidez, existe um prazo ou pode ocorrer a qualquer momento? Exemplo, a pessoa se aposentou por invalidez por ter CA. 15 anos depois, ela está totalmente curada, né? CA, câncer, né? Câncer. Então, ela pode voltar 15 anos depois? Vamos lá. Para a gente poder falar sobre isso, nós temos que entender o que é a reversão, né? O que é a reversão? A reversão é aquele instituto jurídico onde o servidor que foi aposentado por invalidez pode retornar ao trabalho, desde que o quê? Desde que ele tenha recuperado a sua capacidade laborativa, ou seja, ele hoje já consegue trabalhar, ele já tem condições de trabalhar, então ele pode voltar a trabalhar. Beleza. E como se dá essa reversão? Ela pode se dar a pedido, o servidor mesmo vai lá, olha, eu tenho condições de trabalhar e quero voltar. É feita uma nova perícia, constatada essas condições, ele volta. Ou de ofício, né? A administração pública tem o dever de promover revisões periódicas nos aposentados por invalidez. E se numa dessas revisões se constatar que a capacidade laborativa voltou, haverá a reversão de ofício, né? Bruno, mas por que a administração pública tem que fazer essas revisões periódicas? Porque a aposentadoria por invalidez é um benefício sob condição. Que condição? A condição de estar incapaz. Se esta condição não existe mais, o cidadão tem que voltar a trabalhar, né? É óbvio que essa recuperação ela tem que ocorrer quando? Antes dele completar 70 anos. Por que antes dele completar 70 anos? Porque 70 anos é a idade limite de permanência do servidor efetivo no âmbito da administração pública no seu cargo efetivo, né? É a idade limite, porque a partir daí ele é aposentado compulsoriamente. Só por aqui a gente já tem uma noção de que realmente não existe um prazo para que ela seja pedida, né? Ou melhor, não existe um prazo para que essa reversão possa acontecer, né? Se existe uma condição de estar incapaz, né? Essa condição sumindo, não tem problema nenhum. Pode-se reverter a qualquer momento. Se essa reversão pode acontecer, ou se essa recuperação de capacidade pode acontecer antes dos 70 anos, também não existe esse prazo, né? É importante frisar duas coisas, né? A primeira, que os estatutos dos servidores, a Lei 8.112, cada estado, cada município, né, em regra, trazem um dispositivozinho lá dizendo o quê? Que o período em que esse cidadão ficou aposentado por invalidez é considerado como tempo de contribuição. Não vou discutir a constitucionalidade desta medida aqui. Por quê? Porque muitas vezes ele está aposentado sem contribuir, né? E hoje não existe essa possibilidade de você reconhecer tempo sem a devida ou a correspondente contribuição, o que se caracterizaria como tempo fictício. Não vou discutir isso aqui.
aqui, né? Aqui eu só estou colocando a previsão estatutária. Isso aí pode ser até objeto. Se alguém tiver dúvida sobre isso, envia um questionamento para a gente poder estar discutindo esse fato, né, de que o período aposentado é considerado como tempo de contribuição. Estou esperando o seu questionamento. Se ele não vier, eu não vou discutir ele, beleza? Bom, além disso, no passado, existia no regime geral a possibilidade de convalidação da aposentadoria por invalidez. O que significava isso? O cidadão estava há 5 anos, né, aposentado por invalidez, ele tinha esse benefício convalidado, ele continuava dali para frente sem precisar, continuava nessa condição dali para frente sem precisar, né, sem precisar se submeter a novas perícias, né? E se ele recuperasse a capacidade laborativa? Se ele recuperasse a capacidade laborativa, ele se mantinha aposentado por invalidez. Isso não existe mais, isso existia. Hoje não tem mais espaço no regime geral, isso aí está revogado desde a década de 90. Bom, e a prescrição? A prescrição do direito de reverter, ela existe, né? A reversão pode acontecer a qualquer momento, né? Por quê? Porque surgida ou retomada a capacidade laboral, o cidadão tem que voltar, né? Agora, prescreve o direito, o exercício desse direito, até por parte da administração pública, poderíamos dizer que sim. Eu trago até uma decisão aqui de 2001 do STJ que diz o seguinte, que o direito à reversão, ele se origina quando? Ele se origina quando o cidadão volta, ou melhor, quando ele recobre, né, a sua retoma a sua capacidade laborativa, né, cessada a causa que originou a aposentadoria por invalidez. O servidor tem direito à reversão. Então, se ele não está mais incapaz, neste momento cessou a causa. A administração pública, constatando isso, ela tem que reverter o servidor, né? E isso tem que acontecer o quê? Tem que acontecer num prazo máximo de 5 anos, sob pena de prescrição de se fazer esta reversão, né? A mesma coisa o servidor, se ele foi lá, fez perícia hoje, constatou que hoje ele está capaz, ele tem 5 anos para requerer a sua volta, né? Se ele não requerer nestes 5 anos, pode também ser objeto de prescrição o seu pedido, ok? Bom, isso aqui é o normal de reversão. Vamos frisar o seguinte, lá no artigo 25, no inciso 2º da Lei 8.112 de 90, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, existe o Instituto de Revisão, ou melhor, de Reversão, desculpa, existe um Instituto de Reversão onde, ou que se aplica aos segurados ou aos servidores, independente da modalidade de aposentadoria, ou melhor dizendo, se aplica nas outras modalidades de aposentadoria, tá? Ou seja, ele aposentou por tempo de contribuição, ele aposentou por idade, ele pode voltar a trabalhar. Ele pode voltar a trabalhar, né? Desde que ele, né, preencha os seguintes requisitos. Primeiro, solicite a reversão. Segundo, ele tenha se aposentado voluntariamente. Terceiro, ele era estável em sua atividade, né? Ele era estável, ou seja, já tinha adquirido a estabilidade, né? Quarto, ele tenha se aposentado em até 5 anos antes do pedido, né? Então, ele tem que ter se aposentado nos últimos 5 anos. E, quinto, haja cargo vago. Essas hipóteses de reversão pressupõem também o interesse da administração pública na volta dele, ok? Então, é uma reversão que se aplica fora das hipóteses ou fora da aposentadoria por invalidez. Muita gente está dizendo que esse dispositivo é uma forma de desaposentação, né? É uma forma de desaposentação. Interessante, desaposentação é um tema para outra conversa. Se você quiser, também mande a sua pergunta, né? Sobre desaposentação. Agora,
que existe a possibilidade do cidadão que se aposentou por idade, por tempo de contribuição, até aposentadoria especial, vir a reverter para o serviço público, está aqui, né? Solicitando ela, se aposentou voluntariamente, por isso, por idade, tempo de contribuição ou aposentadoria especial, ele era estável quando ele estava em atividade, né? Ele se aposentou nos últimos 5 anos antes do requerimento, da formulação do requerimento, e no quadro ou no cargo para o qual ele está retornando, no quadro, melhor dizendo, no quadro do cargo para o qual ele está retornando, há vagas, né? Há espaços disponíveis. Nestes casos, ele pode sim reverter para o serviço ativo, mesmo não tendo se aposentado por invalidez, ok? Tranquilo? Olha, manda sua dúvida, manda seu questionamento, que nós vamos estar aqui trocando ideia com você.